Olá, gente, tudo bem? Olha só, eu vou resolver aqui para vocês o problema do balde de Newton, tá bom? É um problema muito interessante, certo? Um problema que tem tem uma certa dificuldade, mas a gente vai tentar explicar aqui dentro do que é possível fazer nesse formato, certo? Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar qual é o problema do balde de Newton. A ideia do balde de Newton é você pegar um balde, tá? Pega um baldezinho, né? Põe esse balde numa dada plataforma, eixo, né? Onde esse balde ele possa rodar em torno do eixo de simetria dele, tá bom? Beleza? Então ele vai ter ali uma dada rotação, tá legal? Então você põe fluido nesse balde, tá? Você põe fluido nesse balde, certo? Aí você liga lá a maquininha para rodar, o bicho começa a rodar com a dada velocidade ômega. O que é que acontece? Quando o balde está parado, você bota água no balde, a superfície do fluido fica plana, né? Porque você tem ali a pressão atmosférica, todos os pontos estão na mesma pressão, e aí a superfície vai ficando bem planinha. Quando você bota o balde para rodar, esse fluido aqui, ele não vai ficar assim. A superfície vai ficar um paraboloide. Se você for fazer uma visão bidimensional, fazer um corte desse cara aqui, fica assim. Aqui é o balde, aqui é o eixozinho dele, né? Onde está tendo a rotação, e o fluido vai ficar assim, certo? Né? Então ele está rodando e a superfície do fluido está distorcida. Tá legal? Então esse é o problema do balde de Newton, tá bom? Vou ver se está focado aí, tá, né? E aí? A pergunta é mostrar que de fato essa curva aqui é uma parábola, tá? Basicamente é isso. Mostrar que se você estabelecer aqui alguns eixos, ó, por exemplo, esse eixo aqui é o eixo X e esse eixo aqui, que é o eixo de simetria do balde, é o eixo Y. Certo? Estão vendo aí? Dá para ver, né? Tá. Mostrar que y é igual a cx ao quadrado, onde c é uma constante. Tá bom? Então, é isso. Mostrar que a superfície do fluido, que é essa daqui, né? Ela é descrita por uma função quadrática dessa, também chamada de parábola. Tá bom, gente? Então é isso aí. Então vamos lá. Então vamos começar a solução, né? Então, assumindo que o fluido está com a velocidade, o balde está com a velocidade constante de rotação ômega, certo? Né? E sem mudar a velocidade, o fluido vai ficar com essa forma estável. Então, né, vai ser sempre a mesma curva y igual a 6x ao quadrado, tá bom? Então vamos assumir que isso está acontecendo, tá bom? Então vamos lá. Então o que é que vai acontecer? Então eu vou desenhar aqui para vocês só a parabolazinha, tá? Desenhar os eixos aqui. Aqui é x, aqui é y, né? E aqui está, digamos, o meu paraboloide. Lembrando que isso daqui é a superfície do fluido, tá, gente? É a parte, né, a parte externa do fluido. Então, esses pontos aqui, eles estão na mesma pressão. Se você pega aqui um dado pedacinho, uma fatiazinha de fluido, essa fatiazinha de fluido, ela vai estar numa dada posição. Ela vai estar numa posição aqui x e vai estar aqui numa posição y. Tá bom? Beleza? Então, aqui, essa distância daqui para cá é x, essa distância daqui para cá é y. Tá bom? Essa massinha aqui de fluido, ela é puxada para baixo pela gravidade. Tá bom? A variação de pressão aqui, né, a diferença de pressão aqui entre a pressão dentro do fluido e a pressão na superfície vai causar aqui uma força normal aqui. Ó. Essa força normal ela vem para cá. Tá bom? O desenho ficou meio pequenininho, né? Vou fazer esse desenho maiorzinho, viu? Para poder facilitar a visualização, viu, gente? Tentar fazer ele maiorzão aqui para poder ficar melhor da gente ver. Viu? Então vou fazer ele maiorzão assim, ó. Beleza? Tá melhorzinho, tá? Então tu pega aqui um pedacinho de fluido, tá?
esse pedacinho de fluido, ele está numa posição que é distando na horizontal x, distando na vertical y. Tá bom? Esse pedacinho de fluido, ele é puxado para cá com uma força peso, onde essa massa é a massa dessa fatiazinha do fluido. E existe aqui, devido à diferença de pressão daqui para cá, existe uma força normal para cá, assim. Essa força ela é normal a essa curva aqui, tá bom? Essa força eu vou chamar ela de F. Tá bom, gente? Se você traça aqui a continuação do peso, essa força ela vai fazer aqui um ângulo θ. Tá bom? Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Vou fazer o equilíbrio de forças aqui para esse pontinho, porque esse pontinho ele tem que ter o seguinte comportamento, ele tem que ter movimento em Y nenhum e tem que estar rodando aqui. Lembre-se, isso aqui é um corte. Cadê aquela outra parte? Isso aqui é um corte do fluido. Isso aqui é um corte do fluido. Você corta o balde aqui, é um corte bidimensional. Então esse parabolóide é um corte lá do balde. Então essa estrutura ela está rodando aqui, ó. Tá rodando. Então, esse carinha aqui tá rodando aqui, ó, fazendo um movimento circular aqui. Então, as forças nesta direção são nulas, mas as forças nessa direção aqui, isso aqui é a direção radial, gente. Essa força é a força centrípeta. Então, se você decompor F na direção de cosseno, se tiver aqui um F cosseno, esse F aqui, ele vai equilibrar o peso. E se você decompor para cá o F seno aponta aqui para dentro. É a força que está, né, existente aí na direção radial desse movimento circular que ocorre desse pontinho em relação a esse eixo aqui. Qual é o raio desse movimento? O raio é x. Tá bom? Então, a força, a decomposição da força na direção x é F seno de θ. Então, F seno de θ é igual ao quê? É igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre a distância radial, que é x. Como a velocidade é igual a ômega x, por quê? Porque eu tenho uma velocidade de rotação ômega e tenho que o raio desse movimento circular é x. Então, V igual a ômega x. Coloco aqui, vai ficar m ômega ao quadrado vezes x. Então, você tem duas equações. Você tem, vou escrever aqui para vocês verem, você tem F seno de θ igual a mg, e você tem aqui, eita, desculpa, F não, seno não, gente, seno não, F, desculpa, escrevi errado aqui, perdão, vamos lá, F cosseno de θ igual a mg, que é a primeira equação aqui, tá bom? E a outra equação é F seno de θ igual a m ômega ao quadrado sobre x. Posso dividir essas equações. Divido, faço uma continha de divisão aqui, vai ficar cosseno de θ sobre seno de θ é igual a corta massa com massa, fica g sobre ômega ao quadrado x. Observe que cosseno sobre seno é 1 sobre tangente. Então, eu boto aqui 1 sobre tangente de θ aqui, e aqui boto g sobre ômega ao quadrado x. Tá bom? Beleza? Agora, quem é tangente de θ, gente? Vamos lá. Quem é tangente de θ? Olha direitinho aqui. Quem é tangente de θ aqui? Né? Vamos lá, vamos olhar quem é tangente de θ. Nessa coisa aqui, ó. Olha direitinho. Θ tá aqui, certo? Quem é tangente de θ? Tangente de θ é cateto oposto, que é esse aqui, que é x, dividido por esse cateto aqui adjacente, que está aqui, que é esse daqui, ó, que eu vou chamar de A. Tá bom? Então, nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo mantido por esse ponto, esse ponto aqui, tangente de θ é x sobre A. Tá bom? Então, vou escrever no cantinho aqui para vocês verem. Tangente de θ é igual a x sobre A. Onde A é esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui, ó. Tá bom? Agora eu vou substituir aqui. Então vai ficar 1 sobre tangente de θ, x sobre A,
é igual a G sobre ômega ao quadrado x. Esse x morre com esse x, o A vai lá para cima e fica A igual a G sobre ômega ao quadrado. Então, essa distância aqui, daqui para cá, é uma constante igual a G sobre ômega ao quadrado. Compreendeu isso aí? Então, achamos quem é esse A. Tá legal? Beleza? Mas, por enquanto, eu não achei a equação ainda. Eu só achei que essa distância daqui para cá é G sobre, né, sobre ômega ao quadrado. Mas como é que eu vou fazer para encontrar agora como é que eu vou fazer para encontrar a equação y em função de x? Então vamos lá. Vamos fazer a seguinte coisa aqui. Nesse ponto aqui, nesse pontinho aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, nesse pontinho onde eu escolhi, eu tenho aqui uma reta tangente. Essa reta tangente nesse pontinho aqui escolhido, ela tem a seguinte inclinação, né? A tangente, certo, do ângulo da reta tangente é igual a quê? A dy dx. Tá certo? Então, essa retinha tangente aqui, ela tem inclinação dada por dy dx. Essa outra reta aqui, que é a reta da força, é a reta normal a esse ponto aqui. Então a gente pode fazer a seguinte coisa, a gente pode usar aquela propriedadezinha envolvendo a reta tangente e a reta normal, né? A inclinação da reta normal multiplicado pela inclinação da reta tangente, isso dá igual a menos 1. É bem facinho de provar isso, certo? Então, usando essa demonstração aí, essa identidade, aí eu chego na seguinte conclusão, que a tangente da reta normal é igual a menos dy dx. Tá legal? Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aí? Beleza, agora vamos voltar devagar. A reta normal tá aqui. Quem é a tangente dela? Quem é a inclinação dela? A inclinação dela, quando você tem aqui uma reta tangente, por exemplo, eu tenho aqui, ó, aquele exemplo ali, eu tenho aqui um dado eixo, né? Aí a minha reta é essa daqui, não é isso? Que é aquela reta que tá o F. A inclinação dela é essa daqui, ó, tangente A. Essa tangente A é igual a menos a tangente do ângulo B aqui, ó. Tangente A é igual a menos a tangente do ângulo B. Beleza? Tranquilo? Então, se você pegar aqui, nesse exemplo aqui, o ângulo B que eu botei aqui é esse ângulo aqui, tá? Quanto é a tangente dele? A tangente dele é A sobre X, beleza? Então, a tangente da nossa reta normal é igual a menos A sobre X. Agora é só o cara botar ali. Só o cara botar ali naquela identidade ali, vai ficar, né? Menos dy. Opa. Eu cometi um erro aqui, não foi vocês nem viram que eu cometi um erro. Aqui é dy(x), quando eu inverto aqui é dx dy, tá? Eu deixei errado para vocês perceberem, aquela desculpa velha de professor, né? Menos dx dy, tá bom? Porque é só você inverter aqui, ó. Você vai, esse cara aqui é dy dx, você inverte e fica menos dx dy, tá bom? Então vai ficar menos dx dy é igual a menos a sobre x. Aí agora faz aquela velha coisinha, passa o que tem x por um lado, o que não tem por outro, vai ficar x dx é igual a dy que multiplica a. Quem é a? A gente demonstrou neste instante, foi? A gente demonstrou neste instante. A é uma constante g sobre ômega 2. Agora a gente vai integrar de ambos os lados, né? Fazer a integral de ambos os lados. Aí vai ficar integral de x dx. Integral de onde a onde? Observe, eu botei aqui o zero aqui, ó. Então a integral vai começar de 0 até x. Tá bom? E esse daqui vai ser a integral de dy g sobre ômega 2. Isso aqui é uma constante, né? Então a integral vai dar aqui, ó, x ao quadrado sobre 2.
E aqui vai dar g sobre y sobre ômega ao quadrado, que multiplica y. Passando as constantes todas para o lado de cá, vai ficar y é igual a ômega sobre 2g, que multiplica x ao quadrado. Então, com isso, a gente mostra que a curva é, de fato, uma constantezinha multiplicado por x ao quadrado. Essa curva é uma parábola. Tá bom, gente? Beleza? Né? Só houve essa pequena confusãozinha aqui que eu escrevi errado, né? Mas vocês entenderam, né? Olha, essa derivada, essa tangente é dy dx. Você coloca ela aqui, inverte ela, aí fica a derivada, a tangente da normal de menos dx dy, tá bom? O resto é fazer uma integral bem simples e chega nessa expressão, como eu tinha dito no começo. Y é igual a uma constante que multiplica x ao quadrado. Tá legal? Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Um abração. Tudo de bom.